A nossa entrevista de hoje é com o senador Eduardo Girão. Ele é uma das lideranças do Partido Novo. Está no seu penúltimo ano de mandato no Senado Federal. Portanto, é um dos 3 senadores da República que representam o estado do Ceará. O senador Eduardo Girão foi candidato a prefeito de Fortaleza no ano passado e, óbvio, tem pretensões políticas para o próximo ano. E eu começo, senador, agradecendo a presença do senhor aqui nos estúdios da TV da Transparência e perguntando que sentimento o senhor experimentou com o resultado das eleições municipais em outubro, da qual o senhor participou como um dos pretendentes à Prefeitura de Fortaleza. Edson, em primeiro lugar, uma honra estar aqui mais uma vez com você na TV Transparência, que está fazendo um ano agora nesse mês. Quero desejar ao meu conterrâneo uma ótima entrevista para nós, né? Batermos um papo aqui nesses estúdios aqui da TV Transparência. Olha, foi muito importante a minha participação na corrida eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza. O Partido Novo é um partido que tem a coerência entre o pensar, o falar e o agir. Ele não tem tempo de televisão. Os recursos que o partido usa são recursos assim com a máxima de transparência, né? E a gente foi até excluído de debate. Eu não sei se você lembra, mas chegou ao ponto de nós termos o ineditismo mundial de, num debate que estava acontecendo e eu estava participando, um dos poucos debates que eu fui convidado, eu fui retirado no ar pela decisão da Justiça. Ou seja, uma prática de censura, de perseguição que eu acredito que fui vítima durante a campanha. Mas isso faz parte. O importante foi colocar as ideias onde a gente pôde, sem essa estrutura, e, de uma certa forma, eu acredito que houve aí um aprendizado, uma polarização grande na reta final, claro, entre PT e PL, uma coisa que você está vendo até um pouco a nível nacional. E o mais incrível foi quando eu cheguei na fila de votação, né, que eu sempre voto ali no Lobomar, né, e as pessoas na fila dizendo, mas que número é esse que está na sua camisa? Eu disse, não, esse é o meu número, o partido, eu sou candidato a prefeito. Como? O senhor é candidato a prefeito? Só que muita gente já estava faltando, né, da votação, e esse é um sentimento que a gente percebe de desconhecimento das pessoas. Mas o importante é combater o bom combate, né? E nós fizemos o nosso papel. Antes de terminar a apuração dos votos, naquele momento que estava ali já decidindo quem é que ia para o segundo turno, Evandro Leitão e André Fernandes, eu já declarei ali na hora, numa postagem, o meu apoio ao André Fernandes. E por pouco não vencemos, né? Mas eu acho que foi algo importante para o debate democrático na nossa cidade. Senador, esse episódio que o senhor citou, a Justiça Eleitoral, evidente, aplicou a legislação eleitoral que diz que os candidatos de partidos que não tenham uma determinada representação no Congresso não são obrigados a serem chamados a participar de debates. Mas os veículos de comunicação, em querendo, podem convidar. Nós sabemos que o senhor foi convidado naquela oportunidade e até naquele momento a decisão da Justiça foi criticada, porque foi uma decisão teratológica, esdrúxulas, como chamam os advogados. Mas eu pergunto ao senhor, o que mudou de 2024, porque as eleições ocorreram, estamos aí há 6 meses, as eleições ocorreram em outubro. O que mudou na legislação eleitoral, no fortalecimento do seu partido, para que ele possa ter
a pretensão, o desejo, a determinação de participar das eleições do próximo ano, disputando o cargo majoritário? Olha, a legislação eleitoral não mudou, né? Aliás, nós vamos ter um debate forte daqui a 2 semanas no Senado Federal, o novo Código Eleitoral, que tem um relator que é aqui do estado do Piauí, né? Que é o senador Marcelo Castro. Relator já há alguns anos. Há muito tempo. E esse debate promete, porque está ali no conjunto para acabar com a reeleição no Executivo, né, para unificar as eleições, para acabar com essa falta de previsibilidade, que é de 2 em 2 anos ter eleição. Vai ter eleição agora, pelo que eu sinto dentro do Senado, né, em termos de pacificação. Se depender da Casa Revisora da República, nós vamos ter eleição uma vez só, né, para deputado federal, senador, governador, presidente da República, vereador, prefeito. Né? Então eu vejo que está caminhando para isso e vou participar ativamente porque eu sou membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser votado essa matéria primeiramente. O Partido Novo é um partido que tem uma história recente, de 10 anos, né, no cenário político nacional. É um partido que tem procurado fazer um trabalho pela transparência. Ontem mesmo nós tivemos uma votação que o Novo denunciou essas emendas parlamentares que estão aí novamente descumprindo critérios de rastreabilidade, critérios de transparência, e o Partido Novo foi firme, inclusive contra esse projeto que esconde padrinhos políticos do dinheiro que é seu, do dinheiro de quem paga imposto. Nós e mais 2 outros senadores, eu e mais 2 outros senadores foram os únicos a votar contra, né? E o escândalo está aí, a grande mídia do país mostrando que é zero de transparência ali, que está descumprindo inclusive uma invasão de competência do próprio STF, que diz que não tem rastreabilidade, e parece que foi feito um acordão. Então o Partido Novo é um partido que tem essa identificação de defender o Brasil, né, de defender a ética, o que é correto, a liberdade. Hoje nós temos presos políticos em pleno século XXI, né, caçada a liberdade de expressão. O senhor mesmo, no passado recente, teve aí uma perseguição, né, por publicar números do próprio Diário Oficial do Estado, e eu acredito que o Partido Novo vai ser a grande surpresa dessas eleições gerais aí que nós vamos ter no aspecto mais amplo do ano que vem, para presidente da República, para governador, para senador, grandes nomes como Marcel Van Hatten, já bem forte nas pesquisas para o Senado, né? O próprio governador Zema é uma das peças que pode ser alçada aí à presidência da República, com a chapa para o Brasil, né? Então nós temos, hoje, eu, por exemplo, vou participar de debate. Vai acabar essa história de me tirarem de debate, de não me convidarem para debate. Então nós temos assento garantido, caso venhamos a disputar um cargo, né, nessa próxima eleição, o Partido Novo vai ter assento nos debates, porque já não tem mais aquela desculpa de voltar retroativo porque não tem deputado federal. Nós temos 5 parlamentares hoje, 4 deputados federais e um senador da República. Senador, essa discussão sobre o Código Eleitoral, ela já ultrapassou os 10 anos. Faz muito tempo que se fala em reforma da legislação eleitoral. E o que se vê é que a cada véspera, a cada ano, véspera de eleição, se faz uma mini-reforma. E as últimas reformas têm sido no sentido de fixar uma cláusula de barreira para evitar que tenhamos partidos hoje no Brasil. Aliás, ainda temos muitos partidos, tínhamos mais ainda, como se tem igreja evangélica aí, caçadora de níquel, né? Partidos, de qualquer maneira, se formavam, de qualquer momento se formava um partido para vender espaço de propaganda eleitoral, vender espaço de candidaturas externas.
Mas o código aí, a discussão primeiro é com relação a essa história de unificação das eleições, né? Acabar com a reeleição. Não trata das questões básicas relacionadas a cláusulas de barreira, que para muita gente faz sentido, porque exatamente dificulta a formação de partidos de aluguel. O senhor acha que esse código sai mesmo, senador? Olha, coincidentemente, ontem eu participei de uma reunião na casa do presidente do Senado, né, na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu, como líder do Partido Novo no Senado, ouvi a discussão lá e participei sobre daqui a 2 semanas. Já está com data marcada. Em 2 semanas, nós vamos ter na CCJ a apresentação do relatório que já está pronto, do senador Marcelo. Até porque tudo e qualquer coisa que se diga em relação à eleição de 2026 terá que estar definida até outubro. Se não esquece. Exatamente, então, senão não tem vigor. Mas, obviamente, a gente sabe que os políticos, principalmente os políticos mais experientes, que não têm vamos dizer, um compromisso com a transparência, enfim, vão querer colocar pegadinhas dentro dessa reforma no aspecto da inegibilidade, por exemplo, né, de procurar reduzir esse prazo. A gente está vendo essa discussão, vamos ver na reforma. Querer aumentar o mandato de senador da República para dar a coincidência das eleições gerais unificadas, vai ter que aumentar para 9 anos, né? E eu sou contra isso. Eu acho que, tudo bem, vamos coincidir, eu concordo. Fim da reeleição, 100% de acordo. Agora, vamos reduzir o mandato de senador, né? Eu já manifestei para o próprio Marcelo Castro, para os outros colegas, que sou contra o que eles vão tentar fazer, que é aumentar o mandato de senador, né? Então, vamos esperar. Eu acredito que a sociedade está mais atenta, sabe, Edson? Eu vejo o brasileiro, e eu gosto muito de andar, né, nas ruas, nas praças, nos mercados, pelo interior do Ceará também, não apenas em Fortaleza, e eu percebo, conversando com as pessoas, seja de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo, que estão gostando de política, estão acompanhando a política como nunca acompanharam na história. Então, eu acho que esse sentimento cidadão vai para o Congresso Nacional, repercutir lá dentro, porque o brasileiro não quer retrocesso em lei de ficha limpa, e está lá dentro também dessa reforma um aspecto da lei da ficha limpa. Eu acho que partido é como se fosse, na grande maioria, a gente não pode generalizar, mas partidos, eles perderam muita credibilidade no Brasil, porque funciona quase como um cartel, né, onde tem um cacique, o dono, que manda o dinheiro, que diz com quem... E é o dinheiro nosso. Eu sou a favor de que acabe com o financiamento público de campanha. Sempre votei contra o fundo eleitoral, o fundo partidário, né? E acredito que a gente possa dar passos nesse sentido daqui para frente. Senador, o resultado que o senhor obteve na eleição municipal, mesmo somando todos esses percalços que o senhor já apresentou aí, não o desestimula a participar de uma nova eleição majoritária, não? Muito pelo contrário, né? Eu acredito que as ideias, elas precisam ser colocadas e elas nascem, elas se fortificam na hora certa. E eu não tive tempo de mostrar as minhas ideias para o povo cearense, eu não tive 1 segundo de televisão. Dos 20 debates, mais ou menos, que nós tivemos, 18, se eu não me engano, né, eu participei de 2. E 1 eu fui tirado no meio. Né? Então, quer dizer, as pessoas não sabiam que eu era candidato. Então, eu acho mais do que justo colocar as ideias. Não é um projeto de poder pessoal. Quem me conhece sabe disso. Um exemplo é o Senado. As pessoas me cobram onde eu vou, você tem que ir para o Senado, você tem que continuar no Senado. E eu disse, olha, por princípio eu sou contra a reeleição. Eu já acho o mandato grande demais, 8 anos no Senado Federal.
né? E você lembra, o Virgílio Távora dizia algo, e na minha infância eu ouvia isso, que o Senado é como o céu, né? Porque é melhor do que o céu, porque você não precisa morrer para chegar nele. E ali é muita mordomia. Ali você tem 80 milhões de reais por ano, só do orçamento constitucional, fora o secreto que a turma recebe. Eu nunca recebi, sempre votei contra, mas o constitucional, as emendas impositivas, é 80 milhões para o senador. Você tem direito ali a carro com motorista, a plano de saúde, para a vida toda, vitalícia, para o senador e para a família dele. Você tem direito ao auxílio moradia, você tem direito à verba de tudo. Eu sempre renuncio a esse tipo de aberração, né? E deixo muito claro que luto contra lá. Tenho projetos para acabar com isso, inclusive. Mas as pessoas querem que eu continue no Senado. Eu disse, olha, é princípio. Eu sempre deixei claro isso e sou uma pessoa de palavra. Então, só que eu acredito que na política, se você está no jogo de xadrez, e eu estou na política há pouco tempo, é o meu único, vamos dizer assim, a única seu primeiro mandato, né? A única disputa que eu tive, né, foi em 2018, agora em 2024 para prefeito, mas o mandato que eu tenho é esse. Então eu disse, olha, tem que vir gente nova. Tem que ter renovação dentro do Senado. E eu sou contra a reeleição porque eu acho que há uma acomodação de quem está lá, né? E é difícil. Imagine, um senador com 80 milhões só de emendas parlamentares para colocar no seu estado, né? O que é que acontece disso? Tem muitos que trocam, que faz jogo político, né? É difícil concorrer. Se o Edson Silva quiser vir para o Senado, que seria um grande nome, né, pela história, pela coerência, como é que ele vai concorrer com um cara que tem 80 milhões de reais por ano, e multiplique por 8 anos, colocando, abastecendo, cooptando o prefeito, né? É difícil. Então, a gente procura acreditar naquilo que é o melhor, que é a fim da reeleição. Eu sou contra a reeleição, não vou para o Senado, mas estou no jogo de xadrez, né, e quero colaborar com o meu povo pelo bem da sociedade cearense. Senador, o Senado da República é uma casa diferente do Legislativo, tanto que o senhor já citou aqui que é uma casa revisora. Ela é a cabeça do Congresso Nacional, tanto que o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. O senhor sente nos seus 80 outros colegas, porque são 81, né? Cada estado e o Distrito Federal tem 3 senadores. Os senadores, diferentemente dos deputados, os senadores representam o Estado. Pergunto ao senhor, o senhor sente, junto aos demais colegas, aos 80 outros senadores, que há um sentimento de representatividade realmente para o seu Estado? Porque nós criticamos muito aqui a representação cearense no Senado, entendeu? Eu mesmo já disse aqui em mais de uma oportunidade que essa representação, eu estou falando, não estou falando no isolado, um, outro e outro senador, na representação. Talvez seja a representação menos eficiente que o Ceará já teve até aqui. O senhor sente isso? Não, eu sinto que o estado do Ceará, assim como outros estados da federação, tem representantes, né, que muitos deles estão pensando no seu próprio umbigo, isso é verdade, isso é que a gente está vendo no Congresso, né? As pessoas pensam em o que fazer para continuar no poder. Então já começa o mandato, por isso que eu sou contra a reeleição, buscando se perpetuar no poder. E com essas emendas parlamentares, que é um balcão de negócios, na maior parte das vezes, isso acaba acontecendo. Eu tenho uma política diferente, por exemplo, que eu acho que isso é representar bem o Estado e as verbas públicas que estão destinadas aos parlamentares. Eu já enviei, Edson, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, porque tem tudo a ver com a transparência.
já mandei mais de 235 milhões de reais para o estado do Ceará, para todos os municípios do estado do Ceará, né? Todos os 184 municípios, né? De forma participativa com a população. Eu faço questão de ouvir as autoridades, seja vereador, prefeito, associações que vão lá, ver a demanda da população, envio o dinheiro e vou cobrar, e vou fiscalizar a execução de forma com lisura, com transparência. Então, hoje mesmo, nós estamos gravando aqui, participando desse programa com você na sexta-feira. No interior já estou amanhã, indo visitar hospitais para ver se foi colocado o autoclave, se foi instalado o centro cirúrgico, para acompanhar o resultado disso. Então as pessoas até se surpreendem. Puxa, eu nunca vi um senador vindo aqui no hospital fiscalizar isso, vindo aqui numa entidade. Por exemplo, das 36 APAES, né, que é do terceiro setor, né, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, nós enviamos para 35. A única que está faltando a gente enviar é porque não tinha a documentação ainda pronta, mas já está pronto, nós estamos mandando também. Eu sou do Brasil o primeiro senador, o primeiro parlamentar de Brasília a enviar o top, né, a enviar mais recursos para o terceiro setor, que muitas vezes chega onde o governo não consegue levar benefícios para a sociedade e é blindado eleitoralmente. Eu, por exemplo, não vou para a inauguração de obra que eu mando dinheiro. Eu vou fiscalizar, ou antes ou depois, porque aquele dinheiro é do povo. E aquele dinheiro eu não posso a vaidade ali, querer me dizer que eu fiz um favor para a população. Não fiz, é meu dever fazer aquilo. Então, o estado do Ceará, nós estamos representando dentro dos interesses da região, na área inclusive do empreendedorismo, com vários projetos, buscando receitas para o estado do Ceará. Agora eu confesso para você que fico triste. Esse é um dos motivos que eu me coloco o meu nome como pré-candidato ao governo do estado do Ceará, porque eu fico triste em ver a alma do estado, uma célula, um DNA de empreendedorismo. E você tem o caso da BrisaNet lá de Pereiro, que hoje é uma empresa que abriu capital, uma empresa nacional fortíssima, está recebendo aí, você vê o crime organizado avançando em cima dos provedores de internet. Essa semana, 4 municípios ficaram sem internet com a onda de ataques, ou seja, a população ficou isolada, sem ter contato de WhatsApp, né? Aconteceu isso em 4 municípios do estado do Ceará. Você tem os cabos que ligam aqui, submarinos, do Brasil, que é Fortaleza, para a Europa, para os outros continentes, sai daqui e você tem essa onda de ataque, porque o Estado é omisso. A gente vê um Estado que não investe bem na segurança, porque dinheiro não falta, mas cadê o investimento na inteligência? Cadê uma atitude mais forte para combater um dos estados mais violentos do mundo, onde o povo está sendo humilhado? Então, eu acredito que está faltando pulso, está faltando gestão, né? E isso desde pequeno, né, trabalhando em empresas, eu posso dizer que fui talhado nessa área de administração. É por isso que o nosso mandato, se você entrar, Edson, e eu faço um convite para quem está nos assistindo, entra no site rapidinho aí, eduardogirão.com.br, que você vai ver o estado do Ceará, o mapa, e você clica no município que você quiser. Todos os 184 municípios, a gente já mandou mais de uma vez emendas, especialmente para a área da saúde. É importante que você me ajude a fiscalizar. Senador, o senhor falou aí que o seu nome está colocado como pré-candidato ao governo do estado no próximo ano. Nós temos visto no noticiário local do estado do Ceará que lideranças das oposições, e aí são todos os outros partidos que não estão no governo, né, estão discutindo a formação de uma aliança para caminharem juntos em 2026 e dizendo que o momento não é para tratar de nomes, é para tratar de ideias. O senhor está nesse grupo de partidos de oposição, né?
e partindo já com o nome como um pré-candidato, não dificulta as negociações do grupo oposicionista? Não, porque todo mundo sabe, eu tenho conversado com essas lideranças todas, né, Capitão Wagner, conversado com deputados, Felipe Mota, o Sargento Reginaldo, que é meu primeiro suplente, né, tenho conversado com André Fernandes, com Carmelo Neto, são pessoas que a gente tem diálogo sempre, Priscila Costa, Mayra Pinheiro, né, e eu digo para você que é natural, eles sabem disso, que como eu não sou candidato à reeleição, e eu sempre deixei claro isso, é natural que eu seja um pré-candidato, não significa dizer que eu sou candidato. Eu sou um pré-candidato a governador, né? Porque é algo que, como eu já falei, está na minha história, gestão, gerir, especialmente na área de segurança, porque eu venho da área da segurança e acredito que posso colaborar muito, né, com a expertise que eu tive ao longo da vida nessa área. Então, nós estamos discutindo ideias com esse grupo, conversando. A chapa, você sabe que tem várias alternativas. É para vice-governador, é para 2 senadores, você pode colocar numa chapa, suplentes dos senadores. Então, tem toda uma construção que está sendo feita, está sendo colocada, e eu não posso ficar fazendo joguinho, né, escondendo. Não, todo mundo sabe, eu sou pré-candidato. Se eu não sou candidato a senador, eu podia estar dizendo o seguinte: não, meu nome está aí, as pessoas estão querendo que eu seja senador, eu podia ficar aqui como estão cobrando para eu ser senador. Mas é verdade, não vamos criar falsas esperanças e ficar fazendo esse tipo de jogo de cena com as pessoas que não merecem isso. Eu não sou candidato ao Senado, mas, naturalmente, como não sou candidato ao Senado, pré-candidato ao governo do Estado. Eu acho que isso não atrapalha, muito pelo contrário. Isso faz arejar que venham outros nomes para que a gente possa dialogar. Senador, só um parentezinho com relação a essa questão de eleições do próximo ano. O senhor já está no seu 7º ano de mandato. Isso. E o senhor citou aí o Sargento Reginaldo, que é o seu primeiro suplente. O senhor está caminhando para repetir aqui o Cid Saboia de Carvalho, que passou 8 anos no mandato de senador e não deu nenhuma oportunidade ao seu primeiro suplente, que era o Esmerino Arruda. Todos os outros senadores, representantes do Ceará, deram oportunidade, pelo menos ao seu primeiro suplente. O senhor não vai dar uma chance ao primeiro suplente? A questão não é oportunidade, né? Não é dar oportunidade. A questão, e eu vejo isso no Senado Federal, é um jogo de dança de cadeiras, né? de conchavos, de sinalizações políticas, politiqueiras, né? Que a população quer saber do resultado do Senado. Como é que está votando o senador, o que é que ele está trazendo para o Estado. E isso aí, nós estamos vivendo um momento no Brasil, e eu estou nos embates. Eu não sou um parlamentar que me escondo. Né? É muito fácil você se esconder ali. Ali é o céu, como dizia o Vigílio Távora. Então, se você não quiser ter problema, e hoje você sabe, Edson, que no país que um homem é a lei do Brasil, e que manda e desmanda, e eu me insurjo contra isso. Essa semana eu pedi o pedido do impeachment do Paulo Gonet. Eu assinei, 10 outros senadores me apoiaram. Paulo Gonet, né? O procurador Paulo da Gonet, República. O primeiro pedido de impeachment foi meu. Como eu tenho outros 3 pedidos de impeachment protocolados de ministros do STF, né, lá. E eu bato nessa tecla importante porque nós estamos vendo uma injustiça muito grande acontecer no país quando você vê um Senado desmoralizado porque não coíbe os abusos de ministros. E só nós temos essa prerrogativa no Congresso Nacional, o Senado, de investigar eventuais abusos de ministros. O que a gente está vendo é um ministro que é vítima, que é delegado, que é promotor, que é juiz. Né? O que a gente está vendo é a Constituição do Brasil ser rasgada diariamente, numa insegurança jurídica jamais vista, num caos institucional, porque o Supremo quer mandar e desmandar no Brasil, né? E o Senado não faz nada, mas eu não me excluo. Então, como é que eu vou sair para fazer certas
articulações políticas no momento que o Brasil necessita de mim. Mas é claro que no ano que vem, você sabe, que geralmente o espírito do Congresso Nacional é olhar pelas eleições, né? Então é natural, caso eu esteja também nesse desafio aí, se entrar nessa campanha para governador, que eu vou precisar viajar o estado do Ceará inteiro, né? E é diferente de uma capital como Fortaleza, que eu poderia, como eu fiz, né, vindo aqui, chegando na quinta, ficando até domingo, fazendo contato. Mas o estado do Ceará é um estado que você tem que rodar. São 184 municípios, muito grande, né, e é óbvio que, numa situação dessas, o Reginaldo assumiria o mandato para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Bom, fechando parênteses em relação à assessora de suplência, vamos abrir uma outra com relação a essa questão de impeachment de ministro e agora do Procurador-Geral da República. O senhor não acha que está numa luta vencida, porque o Senado são 81 senadores. O senhor não tem 5 colegas do senhor pensando como o senhor, ou tem? Porque mesmo que tenha 5 ou 10, o senhor está com uma minoria pequena, minoria mesmo, né? Viu o pleonasmo aí? Minoria pequena, minoria mesmo. Não é uma luta em glória, não? Por que Só o senhor está certo, os outros estão errados, ou os outros estão errados, ou os outros estão certos e o senhor está errado? Eu acho que o que acontece é o seguinte: o foro privilegiado, que o STF aumentou agora, como se não bastasse durante o mandato, ele aumentou para depois do mandato, ou seja, quer deixar no cabresto os parlamentares para o resto da vida, para silenciar, para intimidar. O foro privilegiado é a grande excrescência. O que é o foro privilegiado? Ele permite que processos de senadores, de deputados, fiquem nas mãos dos ministros do Supremo. E os processos dos ministros do Supremo de abuso ficam nas mãos, pela Constituição, dos senadores. Se os outros senadores estão com processos deles ou de correligionários e vão baixar a cabeça por isso, para ilegalidades do Supremo Tribunal, eu não vou fazer isso. O povo do Ceará não me colocou em 2018 no Senado Federal para ser covarde. Ele me colocou para fazer o trabalho de um parlamentar que quer que a justiça seja para todos no Brasil, de um parlamentar que não vai ficar censurado, calado. Então eu me insurjo, tenho batido contra o controle da mídia, né? A qualquer momento, em um programa como esse seu aqui, se vier fazer crítica, como já aconteceu, não apenas aqui, mas em outros veículos no Brasil, que tem até jornalista exilado no exterior, jornalista brasileiro que teve rede social bloqueada, que teve conta bancária bloqueada, passaporte retido. Isso é democracia? Isso é democracia, Edson? Nós não estamos vivendo uma democracia no Brasil. Então, eu acredito que está aumentando o número de senadores, mas precisa alguém na ponta de lança. É um papel que eu tenho o dever de fazer, mesmo sabendo que eu fico com alvo nas costas. Mas eu tenho o dever de fazer. Então, hoje nós conseguimos o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, já conseguimos 36 senadores assinando a pé, 36. Se a gente conseguir mais 5, é a maioria da casa, vai ter que abrir o processo. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu só vejo um caminho para o Brasil, né? O povo nas ruas. A população tem que se manifestar sobre todo tipo de abuso que está acontecendo nos poderes da República do Brasil. Não é só no STF, não. O governo Lula, um governo irresponsável fiscalmente, um governo que só pensa em se vingar dos seus adversários políticos, um governo perdido, que quer botar carimbo e ovo, o preço do café estourando, a segurança pública, você está vendo aí. Foi nesse governo que aconteceu do PT tudo o que nós estamos vendo de insegurança nesse país, crimes, voltando sequestro, voltando tudo. Você acha que isso é coincidência? Isso não é coincidência, não. O STF é alinhado política e ideologicamente com o PT. Você viu agora a última
síntese e análise do Poder 360, colocando que a cada 10 decisões do Supremo, 9 foram a favor do governo Lula. Como é que isso foi no governo anterior? Era o inverso, né? Então, assim, virou um tribunal político e nós não podemos aceitar. Povo na rua pelo impeachment do Lula, povo na rua pelo impeachment do Gonê, que eu dei entrada, povo na rua pelo impeachment do Alexandre de Moraes, né? Povo na rua pelo fim do foro privilegiado e pelo que você quiser, só que de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser. Mas as grandes mudanças, Edson, desse país ocorreram através de manifestações populares. Você lembra disso, né? E eu acho que chegou a hora da gente se libertar dessas mazelas que a gente está vivendo no país e é através de povo na rua. Senador, o impeachment do Paulo Gonê, procurador-geral da República, o impeachment de Alexandre de Moraes ou qualquer um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, fortalece a economia do país, dá melhor momento de vida para os brasileiros, a democracia fica mais fortalecida ainda. O que é que resulta disso? Resulta num freio de arrumação necessário para que haja separação entre os poderes, para que haja uma independência entre os poderes que hoje no Brasil não tem. Hoje no Brasil, se você pegar a chave do Congresso Nacional e eu entregar para você, a chave do Congresso Nacional é algo que não é absurdo que eu estou lhe dizendo, porque a gente faz leis lá. O STF, numa canetada, um ministro que não foi eleito por ninguém, cancela a lei. Mas o STF não existe exatamente para ver a constitucionalidade? Deveria ser uma corte constitucional, mas o STF ele já ultrapassou muito, tudo vai para o STF. Daqui a pouco briga de vizinho, de condomínio, está indo para o STF, mas é o que a gente está vendo hoje. Mas por que vai para o STF? Não é porque o Congresso mandou para o STF? Não, muito pelo contrário. É como aconteceu essa semana, né? Uma decisão que era eminentemente do Congresso, que é o foro privilegiado, que nós já votamos para acabar o foro privilegiado, para processo de senador e deputado e de outros que têm o foro, que no Brasil 50 mil, vá para as primeiras instâncias. Qual é o problema? Agora, por que fica na mão dos ministros do STF? Para ter todo mundo aqui. Por isso que é um silêncio. Por isso que é essa humilhação que está acontecendo no Congresso. Então, o Congresso Nacional, você fala o que é que vai impactar para o povo brasileiro? O impeachment do Gonê, o impeachment do Alexandre de Moraes. Vai impactar de a gente ter o fim do caos institucional que a gente está tendo. A gente ter a segurança jurídica do país, sabe para quê? Para investimentos virem para o país, né? Porque hoje quem é que vai colocar dinheiro no Brasil? Vamos lá, se numa canetada o ministro pode mudar da hora que ele quiser a regra do jogo que está aí há décadas. É isso que está acontecendo no Brasil. Decisões, por exemplo, da Lava Jato. A Lava Jato, que prendeu políticos poderosos, prendeu empresários poderosos, corruptos, que confessaram ter roubado, que confessaram, mandaram dinheiro para o exterior, devolveram o dinheiro, buscamos de volta a força-tarefa. E agora, sabe qual é o próximo passo? Essa turma está toda livre, todo sendo anulado, todas as condenações, e daqui a pouco você vai ter que devolver o dinheiro roubado, confesso, para eles. Que país a gente está vivendo? Isso é uma inversão de valores que a gente não percebe. Então, é nosso dever fazer isso. E na hora que tiver um impeachment, você pode anotar isso. Não vai ter. Não sei se vai ser ainda quando eu estiver no Senado, né? Porque aí vai ter que ter movimento de rua para o Senado ouvir, né? Mas um dia vai ter que ter esse impeachment, porque vai colocar cada poder dentro do seu esquadro, dentro do da sua função original. Aí volta a segurança jurídica do país, que aí justifica investimento, é mais emprego, né? Mais oportunidades para as pessoas, porque o que está faltando no Brasil é democracia. Sem democracia acontece esse tipo de coisa. Uma canetada manda prender. Você tem senador hoje
senador da República, Edson, que está com uma multa de 50 milhões de reais. Ou seja, ele está com a conta dele, como ele não tem dinheiro, que é o senador Marcos Duval, ele está com a conta com menos 50 milhões. Tomaram o passaporte de um senador da República. Se ele for convidado para uma atividade internacional de outro país, representar o Brasil, como a gente é, ele não pode ir, porque o Supremo tomou o passaporte dele. O Supremo bloqueou as redes sociais dele. Ele não pode falar com as pessoas. Toda vez que ele vai na tribuna, ele fala isso na tribuna, diz, olha, eu estou sendo multado por estar aqui. Se me reproduzirem coisas que eu estou falando aqui, eu vou ser multado. Então, que democracia que a gente está vivendo no Brasil? Nós estamos com o Senado agachado, humilhado pelo Supremo, e nós temos que levantar o Senado, e coincidentemente é os 200 anos em março. No ano que você está fazendo, um ano aqui da TV Transparência, o Senado vai fazer 201. Nós estamos no ano do bicentenário, mas vai fazer 201 e eu espero que o Senado se levante enquanto é tempo. Senador Eduardo Girão, o espaço da tribuna do Senado é muito maior do que o espaço da tribuna da Câmara dos Deputados. E, óbvio, né? Enquanto na Câmara são 513 deputados, uma boa parte querendo utilizar a tribuna, no Senado, para o mesmo espaço, são apenas 81 senadores. Por isso, dá oportunidade ao senador de fazer longos e percussientes pronunciamentos. Quando é que o senhor vai falar sobre o futuro do Ceará? Que o senhor disse que eu falo toda semana sobre o estado do Ceará. Sim, mas... Né? Sobre a violência que está acontecendo, denunciando. Tudo bem, eu estou me referindo, senador, ao Ceará de amanhã. O Ceará de hoje está vencido. Nós estamos falando no Ceará de hoje, que foi planejado há 60 anos. Uhum. O último planejamento que se tem notícia no estado do Ceará é do segundo governo do Virgílio Távora. Aliás, nós temos conhecimento de 2 planejamentos para o estado do Ceará. Todos 2 feitos pelo Virgílio Távora. Um para ser candidato em 1958, quando perdeu a eleição para o Parsifal Barroso, e outro quando foi eleito com a ajuda do Parsifal Barroso em 1962. De lá para cá, nós não temos um projeto para o estado do Ceará amanhã. Ainda hoje nós estamos falando em complementar o trabalho lá do Porto do Pecém. Ainda hoje nós temos apenas uma zona de processamento de exportação, uma ZPE, que o Virgílio pensava em 5, lá em 1962. O Ceará não precisa ser repensado? Por que o senhor, como senador, não faz um pronunciamento mostrando o que o Ceará precisa, além dessa história de segurança, que nós já sabemos que é uma situação vencida, embora seja muito grave, a segurança e a saúde. De primeiro nós incluíamos a educação também. Da educação nós já vencemos uma etapa. Mas nós precisamos de algo mais. E esse algo mais pode atacar a segurança e atacar a saúde. Veja bem, eu queria fazer primeiro um balanço com você do papel, qual é o papel de um governador, qual é o papel de um senador. Exato. Né? Isso é importante. O papel do executivo é justamente fazer planejamento, pode estar junto com a bancada, pode estar fazendo, a gente não vê mas isso não nesse governo... Mas isso não é exclusividade dele. Não, mas o papel do senador é muito claro, está na Constituição. O senador é fazer leis, representante do Estado. Mas para fazer leis, correto, e para fiscalizar o executivo. Correto. Esse é o papel. Colocar essas emendas lá, depois, né, que não era para estar na mão de senador, emenda parlamentar, porque isso é papel do executivo, de gerenciar os recursos públicos, mas colocaram para o senador e o deputado se perpetuarem no poder. Né? Agora, o que é que nós estamos vivendo hoje no estado do Ceará? Nós estamos vivendo uma emergência
como é que você vai pensar daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Eu acho que o governador deveria apresentar um projeto, né? Se eu for o candidato ao governo escolhido na oposição, dentro dessa discussão, vai ter um projeto de longo prazo para o estado do Ceará, você pode ter certeza, porque eu sempre trabalhei com planejamento estratégico, né? Agora, nós estamos vivendo uma emergência no estado do Ceará. E eu não tiraria a educação como o senhor tirou, eu não estou tirando desse a educação. papel. Eu não estou tirando, eu estou Não dizendo que ela deu um passo. Ela deu um passo muito tímido. Muito bem. Vamos dizer assim, né? A gente vê o nível de alfabetização do Ceará caindo no PISA direto, né? A gente vê que o estado do Ceará precisa, né, assim como o Brasil, de uma nova forma de encarar a educação. Não é dinheiro que falta. Eu acho que falta ordem, falta gestão, progresso. Por exemplo, onde dava certo, escola cívico-militar, que é recorde de matrícula, as pessoas querendo para os seus filhos, o ambiente escolar aumenta, segundo o MEC. Olha só, segundo o MEC, o ambiente escolar aumenta, o nível de educação, de aprendizado também aumenta, e o governo do PT acabou, descontinuou o projeto de escola cívico-militar quando o brasileiro quer, quando o cearense quer. Então, educação, saúde, que agora estão enganando o povo do estado do Ceará, né? Fazendo aí esse hospital da UES, que eu mandei 4 milhões, tá? Para o governo do estado do Ceará, ajudando a federação, o estado. Estão agora acabando com o César Caos, estão querendo acabar e fazer meia boca o hospital da UES, começando pela parte vascular, dizendo que era 650 leitos e vai ser inaugurada às pressas para justificar. Não vou me enganar não, você está fechando os outros. Que isso? E a segurança aqui no estado do Ceará é o pior desastre do Brasil. Aqui é a casa sem lei, sem dono, né? É o que está acontecendo. O estado paralelo está mandando no estado do Ceará o crime organizado, as facções criminosas. Como é que você vai pensar um projeto 40, 60 anos se você não apagar esse incêndio agora? Esse incêndio é prioridade no estado do Ceará. Então nós vamos estagnar o crescimento do estado porque nós temos que cuidar só da segurança. Não é. Eu acho que tem que ter um grupo pensando, que é a atribuição do governo do estado, que não pensa, né? E nós estamos à disposição para dialogar sobre isso. Eu estou à disposição, sempre tive. Você vê que eu ajudo a prefeitura do PT. Eu não tenho problema, o povo não tem culpa de briga política. Eu ajudo os 184 municípios, independente de que partido seja. Mas veja bem, nós estamos, Edson, não é emergência, que eu não sei se eu sair daqui, desses estúdios belos aqui da TV Transparência, na esquina eu não vou ser assaltado. A ilha Aldeota está assim, o estado do Ceará está assim. Nós estamos vendo as pessoas sendo expulsas de casa, em bairros, aqui pertinho, no interior do Ceará, né? A facção mandando já o pedágio, cobrando o pedágio do comércio. Quem é que vai investir aqui? Como é que você vai fazer um projeto para trazer investimento para cá? Se o símbolo do Ceará de investimento na área de tecnologia, você está vendo o projeto do Mário Anaripe ali, 50 bilhões no Porto do Pecém, os caras estão atacando a tecnologia da informação, a internet, a nossa conexão. Então, como é que nós temos que atacar o problema agora, nesse momento, e ao mesmo tempo ir planejando o futuro, mas precisamos combater o que não está sendo combatido. Sim, mas aí, planejando o futuro, o que é que o senhor vislumbra para o Ceará futuro? Terra fantástica. O futuro não é aquele que a Deus pertence, Sim. não. O futuro que possa nos pertencer. Olha como Deus foi bom com o estado do Ceará. A localização geográfica do estado do Ceará dentro no mapa geopolítico. Nós estamos aqui pertinho da Europa, né? Tanto é que as empresas aéreas veem aqui a possibilidade de um hub, né? Como a gente já tem, pertinho dos Estados Unidos. Você com o Porto do Pecém, que foi algo acertado de gestões anteriores, a possibilidade de se fazer todo esse centro logístico no estado do Ceará. Um povo
trabalhador, vamos combinar, um povo correto, um povo dedicado, honesto, que acolhe bem as belezas naturais. O turismo, Edson, é a joia, não é a indústria apenas, não é a possibilidade de grande negócio. O turismo, que é a indústria sem chaminé, né, ela tem um potencial no estado do Ceará fantástico, desde das praias maravilhosas, ranqueadas das melhores do mundo do estado do Ceará, sertão, né, que está produzindo para dar e vender o agronegócio do estado do Ceará, sendo protagonista nacional. Tem que tirar o chapéu para o Amilcar, que é o presidente aqui da Federação do Agronegócio aqui, da pecuária, né? Você tem a serra, né? Que até frio faz no mês de julho. Você tem muitas alternativas dentro do estado do Ceará, como um estado para receber investimentos de toda a ordem. Então, a gente precisa se planejar esse futuro. Cuidar. É isso que eu estou me referindo. Se você não tiver um planejamento para isso, nós não teremos a exploração disso nos próximos 50 anos. Como estamos explorando hoje coisas que foram planejadas há 60 lá atrás. E ainda não exploramos a Itataia. Sim. Que na época era unicamente o urânio. Sim. E hoje é o fosfato. Exato. Eu participei da audiência. Mas veja bem, senador, ainda nessa linha da falta de planejamento, o senhor acabou de dizer que liberou das suas emendas 4 milhões para o Hospital Universitário da UES. Um hospital com 650 leitos, que não funcionará plenamente nos próximos 10 anos. O Hospital Universitário da UES, com 650 leitos, não funcionará plenamente nos próximos 10 anos, porque o Estado não tem recursos próprios para mantê-lo e os recursos do SUS são divididos pelo país inteiro com critérios pré-estabelecidos que nós não alcançaremos na próxima década. O senhor liberou 4 milhões e não discutiu essa situação. Ou o senhor acredita que o hospital que vai ser inaugurado, porque ele não vai ser inaugurado, ele vai abrir uma porta. E o senhor disse qual a porta que vai ser aberta. O senhor liberou esses 4 milhões. Não podia ter tido uma grande oportunidade de discutir quem vai financiar o funcionamento desse hospital? Dinheiro tem. De onde? De onde tem? Quer que eu lhe diga de onde tira? Sim, senhor. Com a politicagem que se tem de contratação de políticos amigos, de dar cargo para o partido A, de botar secretaria que não tem necessidade, de pegar o jatinho, o governador Elmano, ficar indo para cima e para baixo, aqui na região metropolitana, indo de helicóptero, podendo ir de carro, como todos nós temos que ir, andar de avião comercial, como eu ando de avião comercial, para ir para Brasília e voltar quase toda semana. Né? Mas o senhor isso é dinheiro. O senhor tem 4 passagens do Congresso para ir para o seu estado e mais uma para o Rio de Janeiro, né? Como congressista? É só do estado do Ceará e eu não uso, só uso uma. Não tem mais uma para o Rio de Janeiro, não tenho mais uma para o Rio de Janeiro e eu só uso uma. As outras eu pago do meu bolso, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, é cuidado com o dinheiro público. Esse governo é o governo do puxadinho, é o governo que só pensa em projeto de poder, que tem aí gastança desenfreada, fazendo empréstimo, tá? E fazendo empréstimo para os nossos tataranetos pagarem, que isso aí eu não sei onde é que vai parar, porque essa turma pelo poder faz tudo. Então, basta ter um gestor ali dentro, uma pessoa que, como o Tasso Gereissati fez na época, vamos combinar, colocou ordem na casa, organizou o estado do Ceará, e eu acho que 30 anos depois está fazendo agora, em 2026, né, nós vamos ter aí essa possibilidade 40, de ter uma nova governo de mudança de verdade, né, onde a gente possa efetivamente fazer essa transformação com gestão, porque dá certo, né? Se você tiver equipe, os técnicos nas áreas das secretarias, diminuir secretaria, acabar com apadrinhamento político, são milhares de cargos
sem necessidade, por politicagem. Eu acredito que dá para a gente... Propaganda, né, que é feito com grandes grupos de comunicação aí. O governo do estado pagou, só no governo Camilo e Elmano, até o ano passado, eu não peguei os dados, você que está sempre ligado nesses dados, você pode me passar mais atualização, mas dá 1,4 bi. Só o governo do PT, Camilo e Elmano, torrou do seu dinheiro de imposto pago, e ele só pensa em aumentar imposto, e nós temos que diminuir imposto, 1,4 bi de reais. Você acha que não tem dinheiro para botar no hospital? No hospital universitário? Tem, entendeu? Então é porque falta gestão. Agora a gente tem que dar oportunidade. Eu não podia me negar, jamais, mesmo sabendo da administração sofrível do PT, do Elmano, né, não poderia me negar de ajudar o hospital universitário, que é uma obra nobre. Mas um dia essa mudança de gestão vai acontecer no estado e aquele hospital a gente vai colocar para funcionar antes dos 10 anos, para funcionar de forma plena. Senador, eu sou muito grato pela entrevista que o senhor nos concede e torço para que o senhor seja candidato. Quanto mais candidatos, bons candidatos tenhamos, novas propostas nós vamos ter, porque hoje a gente vê quanto o Estado se ressente de novas ideias para uma administração mais moderna, para uma administração realmente mais inclusiva, para uma administração de resultados. Nós precisamos de políticos que atraiam a confiança da sociedade, que faça com que a academia saia do seu clausuro e nos oferte os conhecimentos que ela já produziu. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Edson. Parabéns pelo seu trabalho. Muita paz para você e para a sua família. Vai dar tudo certo. O estado do Ceará vai estar no topo do Brasil e no topo do mundo antes do que a gente imagina. Obrigado.